falei um pouquinho aqui dessa parte, né, de objetos, HubSpot. Eu queria muito agora falar das propriedades, que são as características dos objetos. Isso aqui, pessoal, é totalmente a espinha dorsal do CRM. Isso aqui vai acompanhar vocês para sempre. Então, eu estou isolando o conhecimento para a gente se concentrar numa parte muito importante. E depois nós vamos entrando aos poucos. Porque com esse conhecimento, vocês vão conseguir facilmente evoluir ainda mais, entender de forma mais rápida e prática os outros conceitos que estão aqui dentro da HubSpot. Tá? Então, por exemplo, aqui em contatos, eu vou clicar aqui, ó, gerenciar propriedades de contatos. Tá? Aqui dentro, vai abrir uma tela. Aqui eu posso até trocar de objeto. Ó. Tem um drop-down aqui e eu tenho vários, tá vendo? Tem vários aqui. Inclusive, os objetos personalizados que eu criei estão aqui. Ou seja, aqui é onde eu vou poder manipular as propriedades, né, do meu objeto em questão. Aqui embaixo eu tenho 4 abas, certo? Que aqui o primeiro é a lista de propriedades que eu tenho. Aqui é de lógica condicional, que eu vou explicar posteriormente sobre essa lógica. Aqui os grupos, eu já vou falar um pouquinho sobre os grupos. Eu posso armazenar, é como se fosse uma pasta de propriedades. Eu posso criar um grupo e dentro desse grupo ir armazenando essas minhas propriedades. Então, por exemplo, eu posso ter um grupo projeto XPTO, outro grupo projeto ABC e assim por diante. Tá? E aqui dentro desses grupos vocês armazenam as propriedades para depois, quando você for encontrar uma propriedade, saber para qual finalidade ela foi criada. Isso aqui é uma organização muito boa que ser feito. E eu não vejo isso acontecer sempre, tá, nos projetos. Muito pelo contrário, eu vejo as pessoas praticamente sem usar os grupos. E os arquivados é quando você exclui uma propriedade, ela fica aqui, né, por 90 dias, e depois de 90 dias ela é totalmente excluída. Tá bom? Bom, aqui é uma parte de filtros, onde você pode filtrar a propriedade pelo nome, né, se você souber, ou pelo grupo. Por isso que o grupo é importante. Às vezes quando o projeto é novo, é fácil de você ter na sua cabeça tudo que você tem. Mas passa-se meses, passa o primeiro ano. Tem projeto de 5 anos que as pessoas nem se lembram mais o que tem. E questionam, um ponto bem importante, as pessoas questionam propriedades ou outras funções que foram criadas aqui dentro e falam, pô, mas isso aqui não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Por que criaram isso 2 anos atrás? Aí vai lá e tira. Aí vê que deu problema em alguma coisa que ninguém tinha visto. Isso acontece muito, pessoal. Acontece muito. Claro, problemas de governança, naturalmente, mas não subestimem o uso da ferramenta. Né? Aqui você pode filtrar os tipos de campo. Eu vou ensinar para vocês como é que funciona esse tipo de campo. Aqui os usuários que criaram. Tá? Eu só quero pegar um objeto criado pelo HubSpot, ou pelo Marcos Brito, ou pelo fulano de tal. E todos os tipos de acesso, que a gente vai falar também quando a gente for falar de usuários. Vamos falar um pouquinho desse tipo de acesso. Né? Então, deixa eu explicar para vocês como é que funcionam as propriedades em si. Então, eu vou criar uma propriedade. Okay? Vai abrir essa telazinha aqui, certo? E aqui é o rótulo. O rótulo ele é um nome. É um nome, é um display. Você pode alterar ele a qualquer momento. Então, eu vou criar aqui propriedade teste, treinamento. Certo? E veja que aqui embaixo ele também está criando um nome interno. Esse nome interno, depois de criado, ele não muda. É um nome que vai ser usado para conversar entre sistemas. Mesmo que você mude o rótulo depois, você pode usar um nome totalmente diferente desse, mas o nome interno dele vai ser sempre esse, após ser criado. Por quê? Quando o seu desenvolvedor precisar fazer um desenvolvimento, quando você abrir uma ferramenta que conecta com a HubSpot, um outro sistema, ele vai relacionar essa propriedade do objeto contato, né, dessa maneira. Esse aqui é o nome dele, o nome nunca mais muda. Tá? Então, o nome interno você pode alterar aqui, nesse momento agora, depois nunca mais. Tipo de contato, né, tipo de objeto, contato. Né? Então, aqui eu já tinha selecionado o grupo, que eu falei para vocês. Eu criei aqui como atividade de contato e descrição. Descrição também eu vejo muito pouco sendo utilizada, mas o pessoal usa descrição, ajuda seus amigos. Então, esta propriedade está sendo criada para a finalidade de treinamento. Pronto. Se você perder ali um minutinho escrevendo a descrição, até menos, poucos segundos, escrevendo uma descrição pode poupar um trabalho bem grande. Tá? E aqui, por fim, você vai adicionar o tipo de campo, e aqui que eu vou explicar os campos que você tem. Né?
Se você já trabalhou com alguma ferramenta de dados, você vai achar isso aqui, né, bem tranquilo. Mas eu vou explicar para vocês como é que funciona. Né? O primeiro é o famoso string, né, que é um texto de linha única. Basicamente, essa propriedade ela vai receber ali uma quantidade de texto, né, normalmente uma frase. Tá? Ele vai receber qualquer texto. Qualquer coisa que você digitar nela, ela vai receber. Ela não tem nenhum tipo de controle ou validação de forma nativa. Né? Claro que você pode criar validações, né, por outra força, em desenvolvimento, algo assim, mas originalmente, nativamente, ela não tem validação, é um texto. O que você enviar para ela, ela vai receber. Né? Quando você pega essa propriedade e coloca no formulário, por exemplo, para captar informação, ele vai esperar que você preencha qualquer coisa. Normalmente um nome, né, alguma coisa assim. Texto de várias linhas é a mesma coisa, só que esse aqui permite que o usuário coloque textos maiores. Então, se for um campo, por exemplo, explique por que você está insatisfeito com o nosso produto, algo assim do tipo, use esse. Porque ali o cliente ele vai ter a possibilidade de escrever uma tese de mestrado falando por que você é muito bom ou não. Né? Então, são textos normalmente para pegar opiniões amplas. Né? Então, aqui o primeiro, você pede ali um nome, algo assim do tipo, né? Uma coisa muito breve e algo aqui várias linhas. O rich text, ele é um texto, ele é um campo que ele vai abrir, né? Então, por exemplo, esse aqui é um rich text, tá? Vou visualizar aqui, ó. Ele vai abrir uma caixinha dessa. Tá? Ainda é muito pouco usado proporcionalmente, mas você pode, no campo de rich text, fazer todas essas manipulações, mexer na fonte, colocar nexos, colocar um linkzinho aqui, ó. Opa, legal. Você pode misturar com texto, pode carregar imagens, enfim, links, pode formatar como você quiser. Esse aqui é um rich text. Tá? Número de telefone é uma propriedade de número de telefone mesmo, e aqui ele vai aplicar você pode ou não aplicar formatação. A HubSpot já sabe, então eu vou colocar meu telefone. Por exemplo, você bota um DDD e um número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu posso aplicar isso aqui, esse aqui é o meu número. Se eu aplicar formatação, eu posso botar o meu Brasil ou o país que você estiver atualizando e pá. Tá? Você pode remover a formatação ou pode usar o mais 55, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, acho que eu botei um número a mais. Pá. Aí ele fica já formado. Isso aqui é muito bom. Futuramente, vocês vão entender, principalmente se vocês forem utilizar o WhatsApp, guardem bem essa informação. Usar o DDI. O WhatsApp, integração nativa, é muito importante. Tem forma, tem turnarounds, né? Formas de se trabalhar de outra maneira, mas isso aqui é muito importante. Então, você tem um número, tá? E dentro do número você tem algumas opções de número. Número formatado, aqui, esse aqui é um número formatado, tá? Um pontinho, vírgula. Tá? Você tem o número não formatado, que é só o ponto normal, tá? Ou sem nada. Tá? Uma moeda, campo de moeda, naturalmente, e ele vai respeitar aqui a moeda, tá? A moeda principal da sua conta. Depois eu vou te ensinar também. No caso, tem real aqui. É uma porcentagem, certo? 1%, 100%, 1%, 1.100%. Tá? Esse aqui são as possibilidades de número. Seletor de data, bem simples de entender, é uma data. Também, a formato de data também é definido lá na conta, nos padrões da conta, que a gente vai ver isso mais para frente. E é isso. E seletor de data e hora, esse campo é sensacional. Esse campo, por muitos anos, não existia. Esse campo só era possível criar via API. Esse ano a HubSpot lançou aqui. Tá? Ou se você estiver vendo, no ano passado. Tá? É um campo de data. Esse campo de data aqui é muito bom. Ele vai respeitar também o fuso horário da sua conta. Tá? No meu caso aqui já está certinho. Então, quando você cria esse campo, ele vai trazer um data e hora. É o famoso timestamp, para o time mais técnico. Tá? Única caixa de seleção. Tá? Basicamente isso aqui. É um sim ou não. Tá? Aqui, várias caixas de seleção. Isso aqui é legal, porque você pode botar sim ou não, e yes, no, e PTO, o que você quiser. Aí aqui, tá vendo? Você pode marcar todas as opções e vir aqui. Né? Aqui é muito bom. Seleções de botão de opção. Vamos ver como é que ele fica aqui, ó. Tá. Entendeu? Então, você vai escolher entre várias opções, uma apenas, dentro de um drop-down. Seleção de menu suspenso. Mesma coisa. A diferença, pessoal, desse aqui para o anterior é que o outro fica um radiozinho, tá? Porque aqui nessa visualização do HubSpot não ficou muito claro.
Mas quando você leva, um é rádio, o anterior é rádio, e esse daqui, né, esse daqui que é o seleção de menu suspenso, né, o seleção de botões, aqui não está claro que é um rádio, tá? Mas é um botãozinho, uma rodinha. E esse aqui é o menu suspenso, de fato, o menu suspenso. Tá? Beleza. Cálculo. Cálculo é bem legal. O cálculo, basicamente, você tem vários tipos de equação aqui dentro que você pode calcular. Então, você pode calcular uma entrada, uma saída. Esse aqui é uma pílula que nós vamos criar explicando de forma mais detalhada. Tá? Mas, basicamente, você pode criar fórmulas aqui. Você pode inserir funções, né? Concatenar e tudo mais. E colocar as fórmulas aqui dentro. Nós vamos depois fazer uma pílula explicando só como é que funciona isso. Né? Mas é bem... Para quem está acostumado, não é tão diferente de outras funcionalidades. Você tem uma fórmula, como se você estivesse criando uma fórmula de Excel, e dentro dessa fórmula ele espera um argumento, que é um campo ou um outro campo. Aí ele vai automaticamente fazer. Tá? E você pode ter o tempo entre também, por exemplo, uma data de início e data de fim. Por exemplo, data que eu criei um negócio, data que eu fechei um negócio. Um exemplo básico. Então você pode armazenar aqui e pode ter condições, né, para fazer ou não o cálculo. O campo de acúmulo. Tá? Então, o campo de acúmulo, você vai poder acumular uma quantidade de informação dentro desse campo. Eu também vou fazer uma pílula para ele, para vocês verem, mas aqui já tem, né, uma certa pré-definição. Né? Desde mínimo, máximo, contagem, soma e média, que são as opções. Tá? E aqui o formato de número que você quer fazer. Tá? E aqui o tipo do objeto. Tá? Pontuação, famoso League Scoring, é sensacional. Tá? Então, o League Scoring aqui, você pode adicionar critérios para ganhar pontos. E aqui você lembre-se dos objetos. Você pode colocar um objeto e uma empresa associada a um contato tem tal característica. Por exemplo, data da próxima atividade é igual a 30/9. Aí eu vou dar quantos pontos eu quiser. Vou dar, sei lá, 30 pontos. Vou aplicar um filtro e toda empresa associada a esse contato, ou seja, lembre-se do relacionamento entre objetos. Eu tenho uma empresa relacionada a um contato. Se uma empresa relacionada àquele contato tem a data da próxima atividade igual a 30/9/2024, ele vai ganhar 30 pontos. A mesma coisa negativo. Você pode usar até 100. Né? Então, a gente vai também fazer uma pílula só sobre League Score. Vamos fazer uma aula só sobre League Score. Mas com essa informação que eu estou dando para vocês, vocês já podem entrar aqui, já podem dar uma fuçadinha, que é bem legal. Claro que vocês vão precisar ter conhecimento sobre a conta, o que você tem de propriedade para fazer. Então, pontuação é League Scoring aqui. O League Scoring no HubSpot ele é feito em cima de um tipo de propriedade. Tá? Sincronização de propriedade também é sensacional e algo novo. Ou seja, o que acontece? Você vai pegar um registro, né, que está associado, basicamente é um espelho. Toda vez que essa propriedade for alterada, né, na referência dela, ela é alterada aqui. Tá? Então, por exemplo, de qual contato eu quero... Perdão, de qual objeto eu quero pegar? O contato. Tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, bairro. Toda vez que o bairro do contato for alterado, né, ele vai pegar o primeiro criado ou criado mais recente. Por quê? Porque eu posso ter vários contatos relacionados a ele. Posso, por exemplo, pegar da empresa. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar a cidade da empresa. Então, toda vez que essa cidade da empresa for alterado, né, eu vou armazenar essa informação nessa propriedade aqui que eu estou criando. Então, ele fica sincronizando. Tá? E aqui, escolha de qual empresa sincronizar. A primeira empresa criada ou criada mais recente. O que significa isso? Significa que um contato pode ter várias empresas. Então, o HubSpot quer saber. É para mudar da primeira empresa que foi criada ou da última empresa mais criada. Tá? Rótulo de associação, vou explicar numa outra aula. Tá? Rótulo de associação é uma funcionalidade legal, bem interessante. Não é uma funcionalidade básica da HubSpot. Você, como usuário básico, eu até diria que muitos usuários intermediários não usam, muitas estruturas intermediárias não usam. Eu tenho visto o uso do rótulo de associação em estruturas mais complexas. Depois eu vou explicar o que é isso. Eu vou explicar direitinho depois o que é uma associação. Arquivo, simplesmente é uma carga de um arquivo que você bota aqui dentro, né, nesse campo. Basicamente vai ser um botãozinho, é igual um Dropbox. E você pode definir o acesso ao link, se é privado ou se é público. Né? Ele vai ficar armazenado aqui, na HubSpot. E o usuário da HubSpot, o que significa isso aqui? Todo usuário, tá? Não é contato, não é lead, é usuário. Pessoas que têm acesso ao seu portal HubSpot.
eles têm um código, um nome interno. Então aqui eu tenho, né, alguns testes nossos que a gente fez aqui, e esse aqui é um campo que espera um usuário. Marcos, para que eu quero um campo que espera um usuário? Para definir proprietários, para definir nomes. A HubSpot tem por padrão um campo de proprietário do objeto, proprietário do contato, proprietário da empresa, proprietário do negócio, mas eu posso precisar que eu tenha outros campos para ter múltiplos proprietários, por exemplo. Nós temos algumas operações que usam isso e são muito úteis. Tá? Aqui dentro você tem alguns campos de regras, tá? Que podem, de acordo com o tipo de propriedade, você pode ter regras diferentes. Então, por exemplo, se eu estou criando uma propriedade de data, eu posso definir nessas regras, mostrar ou não em formulários que eu vou criar. Tá? E você pode também definir, olha, eu só quero essas datas, eu só quero que as datas inseridas nessa propriedade sejam datas do futuro, ou datas do passado, ou de algum específico. Tá? Então, e aqui você pode combinar essas informações, datas do futuro, mas somente depois de um espaço de tempo. Isso aqui é muito útil. Você tem N usos no seu negócio para você fazer isso. E o mais incrível, pessoal, é que tem muita gente que usa HubSpot há bastante tempo e que não vê que isso existe. Ficam batendo cabeça e dizendo, não dá para fazer, vamos pensar em outra coisa. Tem muita coisa bacana aqui que a HubSpot tem, está pronto, e as pessoas buscam uma outra solução criativa porque não param para ver. Muitas vezes porque as atualizações de produtos, eles não acompanham as atualizações de produtos, né, que a HubSpot tem. Mas acompanha as atualizações. É muita coisa, é muito bacana. Né? Data hora, mesma coisa. Né? Então, ó, a maioria deles vai ser, não tem muitas condições, tá? Mas você vai conseguir trabalhar muito bem. Ó, número de telefone também, enfim, todas elas têm. Tá? Então eu vou criar aqui uma propriedade de número de telefone, eu vou apertar no laranjinha, criar, propriedade teste, ó, treinamento, vou aqui editar propriedade, tá? E está aqui, certo? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma outra parte importante aqui das propriedades de contato, que são chamadas de lógica condicional. Agora que vocês já sabem, né, como é que funciona toda essa parte de criação de propriedades, quais são os valores que a gente pode ter, como é que a gente pode manipular, nós vamos entrar um pouquinho aqui na lógica condicional. A lógica condicional também é um recurso relativamente novo, né, e que muita gente que usa HubSpot até há bastante tempo não percebeu que ela existe. Né? Então, dentro da HubSpot, ao longo dos últimos anos, vários tipos de funcionalidades de lógica foram sendo inseridos. Então, por exemplo, eu vou pegar uma propriedade aqui, aceita receber comunicações, ele é um campo que recebe um sim ou não. Se for sim, eu posso colocar aqui, né, uma propriedade dependente. Então, né, vou pegar aqui, por exemplo. Né, opa. Se for sim, vai aparecer um campo de CPF. Onde que aparece isso? Lá no objeto. Né? Lá no card, né, do objeto, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, a lógica condicional é isso. Marcou sim, aparece CPF. Não aparece nada. E claro, é um exemplo, né, muito simples. Vocês podem até marcar como obrigatório ou não obrigatório e podem colocar várias aqui dentro. Por que isso aqui é legal? Porque no dia a dia, antigamente, antes de ter essa lógica condicional, antes a gente colocava várias propriedades, né? E algumas ficavam em branco porque não faziam sentido serem preenchidas. Agora a gente não precisa mais, está mais limpo. Né? Vou mostrar para vocês quando a gente começar a entrar na parte dos cards.